O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O capítulo 25 de Mateus termina revelando o que acontece logo após a volta de Jesus para reinar. Uns 7 anos antes, os que morreram em Cristo ressuscitaram e a igreja, formada por todos os que creem em Jesus, foi arrebatada ao céu. Seguiu-se o princípio das dores, que é a primeira metade dos 7 anos, e a grande tribulação, que é a segunda metade, até Cristo voltar em glória e majestade. Neste ponto, ele já terá enviado os seus anjos para recolher do mundo as tribos perdidas de Israel e os falsos cristãos, os primeiros para habitarem na terra prometida, os outros para habitarem no lago de fogo, junto com a besta e o anticristo. Após o arrebatamento da igreja e a condenação dos falsos cristãos, as nações ditas cristãs ficarão vazias. As pessoas que restarem no mundo serão principalmente de nações não cristãs. Elas agora são reunidas na presença do rei para ele separar os bodes das ovelhas. Nesta cena há 3 classes de pessoas: bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Considerando que os cristãos verdadeiros foram arrebatados anos antes, estes pequeninos irmãos só podem ser do povo original de Jesus, o remanescente de judeus fiéis, que se converterá durante os anos de tribulação. O critério para decidir quem é bode e quem é ovelha, nesse momento aqui, está na forma como essas nações trataram esses pequeninos irmãos de Jesus. Lembre-se que não é um julgamento de pessoas mortas, mas de vivos aqui na terra. O rei colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e levará as ovelhas a entrarem no reino que foi preparado para elas desde a fundação do mundo. Essa distinção é importante para você entender a diferença entre os 2 povos de Deus, igreja, e o povo destinado ao céu, que é o povo destinado ao céu, a igreja, e Israel, e as nações que participarão do reino terrenal que durará 1000 anos. Em Efésios diz que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. As ovelhas aqui desfrutam de algo planejado desde a fundação do mundo. As ovelhas são identificadas como aqueles que acolheram e alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado. Jesus diz que ao fazerem isso, era como se fizessem a ele próprio. Quando indagado pelas ovelhas quem eram esses estrangeiros, presos e necessitados, o rei responde que eram seus pequeninos irmãos. Naquele dia será levado em conta o modo como essas nações trataram o povo judeu. Os bodes são aqueles que não acolheram e nem alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado, representados aqui pelos pequeninos irmãos de Jesus. Neste ponto, os bodes vão para o castigo eterno e as ovelhas entram no reino junto com Israel. Estamos falando de pessoas vivas que habitarão num mundo transformado, mas semelhante ao atual. Durante o milênio, as pessoas continuarão a plantar, a viajar, a ter filhos. Como a seleção foi feita segundo um critério apenas exterior, que foi de maneira como essas pessoas trataram o remanescente de judeus e pequeninos irmãos, durante o reino de 1000 anos ainda haverá pecado. E todas as manhãs os ofensores serão tirados do reino através da morte. Enquanto isso, a igreja, que são os salvos por Cristo, reinará juntamente com ele a partir do céu. Nos próximos 3 minutos veremos os judeus, esses mesmos que Jesus quer tanto salvar, tramando contra ele. Visite www.3minutos.net.